Você já pensou poder enviar todos os meses entre 10 a 12 salários mínimos para sua conta bancária no Brasil? Você já ouviu falar que os brasileiros aqui no Japão ganham entre 500 a 800 reais por dia? Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então no vídeo de hoje eu quero compartilhar aqui umas contas que eu andei fazendo durante a semana aqui. Espero que esse vídeo fique fácil para você entender. Vou passando aqui algumas ilustrações na tela para que fique mais fácil o entendimento. E que qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí, qualquer coisa que eu tenha falado errado aqui também. Então sem enrolação, vamos logo aqui pro conteúdo. Que assim, eu cheguei aqui no Japão com 12 anos, lá pro ano de 97 ainda. Fiquei aqui com meus pais uns 5 anos, voltei pro Brasil e depois, quando eu completei 18 anos, eu vim sozinho pra cá de novo, né? No ano 2002. Então, em 2002 eu voltei pro Japão sozinho. E naqueles anos 2000, lá no começo dos anos 2000, quando você enviava 100 mil ienes pro Brasil, chegava em torno de 1.800 a 2.000 reais já convertido, né? Então nessa época aí 100 mil ienes chegava entre 1.800 a 2.000 reais. E o salário mínimo naquela época era 150 reais. No ano 2000 era 150 reais. Isso equivale a 12 salários mínimos naquela época. Então você mandando 100 mil ienes, você tinha 12 salários mínimos, de 10 a 12 salários mínimos ali na sua conta bancária todos os meses ali que você conseguisse enviar esses 100 mil. E naquela época lá ainda tinha gente que conseguia mandar mais até, porque tinha gente que usava o salário da esposa só para passar o mês aqui, guardava o outro salário do marido inteiro, mandava pro Brasil. Então tipo de 100 a 200 mil ienes, tinha gente que mandava assim, com o casal sozinho aqui, conseguia mandar, né? Então você pode pôr aí na conta aí uns 20 salário mínimo na época lá, todo mês. E daí vem aquele pensamento, né? Por isso que naquela época lá o pessoal conseguia comprar casa, carro, voltava para lá com 2, 3 imóveis, com pouco tempo de trabalho no Japão. E aí naquela época lá também o Japão também era diferente. O imposto de consumo era 5% só. Hoje em dia é 10%. Quando eu cheguei era 3% em 97. Depois subiu para 5% no começo dos anos 2000 e hoje em dia é 10%. Então só isso aí já dá uma diferença. Já dobrou, né, o valor do imposto sobre o consumo. E aí também naquela época lá, quando a gente chegou lá os anos 2000 ali, era difícil você ver brasileiro com carro. Tinha, mas era pouco, não era muito. Ainda era aquela época lá dos DKC raiz ali nas bikes. O pessoal tudo só de bicicleta, fazia compra de bicicleta, ia trabalhar de bicicleta e pra cima e pra baixo só de bicicleta. Vinha caminhão de produto brasileiro no apartamento para vender. E aí era isso, você tinha que achar algum amigo que tinha carro para poder te levar em alguma loja de produto brasileiro que era mais afastada. E era assim a vida. Então quer dizer, você gastava menos naquela época, dava para economizar mais. E fora isso também vem a questão do trabalho também. Nas fábricas não tinha limite de horas extras igual tem hoje em dia. Então tinha gente que podia fazer 100 horas extra por mês ou mais até. E as coisas também no mercado, assim, as coisas também era mais barato do que hoje em dia. Dá pra ver que aumentou, foi aumentando ao longo dos anos, foi aumentando sim o preço das coisas aqui no Japão também. Então assim, pra juntar 100 mil ienes naquela época lá, acredito não era uma coisa assim tão difícil de juntar, não. Dava pra mandar assim. E aí agora vamos falar sobre hoje em dia. Hoje em dia você envia 100 mil ienes pro Brasil, chega entre 3.700 a 3.800 reais.
os R$ 3.800 chega lá, né? O equivalente a 3 salários mínimos, não chega nem a 3 salários mínimos de hoje em dia, do ano 2024. Ainda é uma quantia boa, assim, você mandar 3 salários mínimos para poupar no Brasil. Se você conseguir manter essa frequência aí de R$ 3.800 aí todos os meses, dá para fazer um pé de meia assim, né? Mas comparado àquela época lá, você já vê a diferença baseada pelo salário mínimo. De 12 salários mínimos naquela época, caiu para nem 3 agora, hoje em dia, né? E aí vem aquela outra parte também. Hoje em dia, para juntar 100 mil ienes aqui no Japão é um pouco mais difícil do que naquela época. Tem a questão do imposto de consumo, que foi para 10%, naquela época era 5%. E aí vem Shakai Hoken, que naquela época lá a maioria não tinha Shakai Hoken, não era obrigatório a ter. Então só o Shakai Hoken, que é o seguro de saúde, a aposentadoria e o seguro-desemprego, só esses descontos aí no salário já beira os 20% do salário, se eu não me engano. Então, tipo, já é uma quantia considerável ali a menos que você ganha hoje em dia. Se bem que hoje em dia aumentou um pouco o salário também, mas bem pouco em comparação ao que aumentou o custo de vida aqui no Japão. O salário aumentou bem pouco. Ainda na verdade tinha que ter aumentado mais. E aí hoje em dia também o pessoal, a maioria tem carro aqui no Japão, os brasileiros, e aí já é um gasto a mais, porque você tem que pagar seguro, financiamento do carro, gasolina, imposto. E aí já vem também uma despesa que antigamente não tinha, né? Se você levar em consideração que o pessoal tinha bicicleta naquela época. Claro que tinha gente que tinha carro também, mas só que aqui a gente tá falando da maioria. E aí também tem hoje em dia também tem bastante gente que tem casa. E aí já vem também a comparação daquela época lá. Naquela época a maioria morava em apartamentos de empreiteira. E aí, quer dizer, você arrumava um emprego ali numa empreiteira, a empreiteira te dava ali te fornecia o apartamento, e aí descontava do seu salário ali 50, 60 mil ienes ali do aluguel do apartamento, já descontava no salário. Aí agora hoje em dia com um bom pessoal tendo casa aqui, aí já vem outras despesas também, mesmo que a parcela da casa fique ali próximo aos 60, 70 mil ienes ali, ainda tem imposto da casa, tem a manutenção da casa em si, e entre outros gastos. Então, para juntar esses 100 mil ienes hoje em dia, realmente é um pouco difícil comparado naquela época lá, porque hoje em dia a gente tem bastante gasto aqui no Japão mesmo. Para concluir aqui o vídeo, todas essas informações aí que eu passei aí, é fácil de pesquisar na internet. Você consegue pesquisar ali o ano do quanto valia o salário mínimo naquela época, mas só que é algo a se pensar, né? Se você pensa assim, fala, poxa, naquela época lá, você mandando 100 mil ienes pro Brasil, chegando lá 12 salários mínimos. Se você contar 12 salários mínimos hoje em dia, dá uma quantia enorme, né? E aí, com o passar do ano, essa diferença aí, essa conta foi diminuindo cada vez mais. É capaz de chegar ao ponto de acabar compensando trazer dinheiro do Brasil para usar aqui no Japão, porque realmente a moeda japonesa tá fraca, né, hoje em dia. Você vê que tipo, não é fácil a vida aqui no Japão hoje em dia, como o pessoal pensa que ainda como era nos anos 2000, hoje em dia é diferente. Aqui você tem que vir com outro pensamento, você vir com o pensamento de querer juntar dinheiro e ir embora fazer casa no Brasil e essas coisas assim. É bom você rever esse pensamento. Agora, se você está pensando em vir para viver uma vida tranquila e ter o que você quiser ter, trabalhar para conseguir aqui e viver aqui, aí é um lugar tranquilo que assim como a gente gosta daqui também, né? Por isso que voltamos.
Se ainda compensa vir para o Japão, aí vai de cada um, né? Vai do que a pessoa quer daqui, no final das contas. Esse vídeo aqui não é para fazer crítica sobre o Japão ou sobre o Brasil nem nada, é só para mostrar aqui uma conta que eu acredito que muitas pessoas não fazem e acaba generalizando e pensando que quem está aqui no Japão ganha muito dinheiro. E ao meu ver, olhando essas contas aqui, dá para saber que caiu muito, né, o poder aquisitivo, o poder da moeda japonesa em geral. Aí, se dá para juntar dinheiro no Japão, eu acredito que dá sim, mas só que tipo, você se pensar assim, vou ficar rico no Japão, aí já é outras conversas, né? Se fizer uma boa economia ali, administrar bem o dinheiro do dia a dia ali de casa, eu acredito que dá para juntar sim alguma coisa, mas é difícil, é um pouco complicado. Tem que ter uma boa organização mesmo financeira. E se dá para ser feliz no Japão, também acredito que dá sim, mesmo trabalhando em fábrica, igual tem muita gente que reclama de ter que ficar trabalhando em fábrica, que não sei o que aqui, ali. Por experiência própria, eu já saí do Japão uma vez e sei que em qualquer lugar você vai ter que trabalhar do mesmo jeito, então vai de cada um, né? Cada um tem que procurar a felicidade onde bem entender, e às vezes a felicidade de alguns está próximo de parentes no Brasil, às vezes a de outros quanto mais longe melhor, e assim vai, cada um tem seu propósito de vida. Então é isso aí, é um vídeo que eu pensei em fazer aqui e espero que tenha dado para entender bem como que é esse tipo de conta que eu fiz aqui. Não sei se vai dar para entender, é um tipo de vídeo que eu tive a ideia de fazer e resolvi trazer esses dados aqui pro canal. E espero que tenha ficado fácil de entender para vocês aí, tá bom? Então, se você gostou, se você entendeu o propósito do vídeo aí, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve no canal, que eu vou continuar trazendo sempre vídeos aqui com meus pensamentos e compartilhando com vocês aqui a realidade do Japão. Não é essa coisa aí que outros canais postam aí, não. Aqui é sempre a real, sempre aqui compartilhando meus pensamentos com a maior transparência possível, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.